Vamos fazer mais uma questãozinha e aí a gente fecha a nossa linha de raciocínio. E essa aqui também é uma questão do Enem, é uma questão que envolve algumas continhas associada à proposta de alguns modelos e, na verdade, para você estimar o tamanho de uma molécula. E aí, na verdade, eu preciso que a gente se atente a alguns detalhes da questão. Então, vamos lembrar que para o Enem, a leitura da questão ela é fundamental, ela é crucial. E aí, ele traz algumas informações que são muito relevantes para nós nesse momento. Ele está contextualizando, dizendo que em 1757 2 barcos compunham a frota que viajava para Londres e por aí vai. E aí, na verdade, o que nos interessa começa aqui, onde, em 1774, Franklin resolveu testar um fenômeno jogando uma colher de chá de 4 mililitros de óleo de oliva em um lago onde pequenas ondas eram formadas. O mais curioso é que, ao efeito de acalmar as ondas, foi o fato de que o óleo havia se espalhado completamente pelo lago em uma área de 2.000 metros quadrados, formando um filme fino. Então, na verdade, esse óleo se espalhou numa área de 2.000 metros quadrados e formou um filme fino ao longo desse lago. Embora não tenha sido a intenção de Franklin, esse experimento permite uma estimativa do tamanho da grandeza das moléculas. Para isso, basta supor, e aqui tem um ponto importante para a gente, basta supor que o óleo se espalha até formar uma camada com uma única molécula de espessura. Então, na verdade, ele quer, e aí eu vou lá para o comando da questão, onde, nas condições do experimento realizado por Franklin, as moléculas do óleo apresentam um tamanho numa ordem de grandeza de... Na verdade, eu vou utilizar as informações que eu tenho até então, para entender que essa gota de óleo, ela se espalha, e aqui tem um ponto interessante que a gente precisa. A espessura, ela é o equivalente a uma molécula. Então, eu estou considerando que essa camada ela tem uma espessura equivalente a uma molécula. Então, se eu quero saber, na verdade, qual é a ordem de grandeza do tamanho da molécula, na verdade, o que eu estou buscando é justamente determinar essa espessura. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas continhas bem interessantes e bem rápidas. Primeiro, eu preciso ficar atento à unidade. Qual a unidade? Então, vamos trabalhar primeiro com a seguinte ideia. Ele me disse que o volume é de 4 mililitros. E aí, a gente precisa lembrar, convertendo algumas unidades, que 4 mililitros é o equivalente a 4 centímetros cúbicos. Como a área está em metro quadrado, eu preciso trabalhar com as mesmas grandezas. Então, na verdade, 4 centímetros cúbicos valem o equivalente a 4 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Essa é a minha primeira informação. Então, eu já estou tirando algo extremamente útil. Como eu estou falando de um determinado volume, a gente sabe que volume nada mais é do que a área da base vezes a altura. Essa altura aqui é exatamente a espessura que consiste na molécula que eu estou buscando. Então, esse é o valor que eu quero. É essa espessura o objetivo da nossa questão. Então, vamos analisar as informações que eu tenho. Eu tenho o volume, que seria o volume da gota de óleo que ele me deu, o volume equivalente a 4 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Eu tenho a área que essa gota ocupou, porque ele me disse que é uma área de 2.000 metros quadrados, e aí, para facilitar a nossa vida, a gente já vai trabalhar com uma notação científica, 2 vezes 10 ao cubo, vezes o H, que seria a altura, que seria a espessura do que eu estou procurando. Essa espessura agora, essa altura, ela vai ser dada pela razão de 4 vezes 10 a menos 6, em que você vai dividir por 2 vezes 10 ao cubo. Na verdade, a gente pode até terminar a continha de maneira bem bonitinha, e esse valor vai dar 2 vezes 10 a menos 9 metros, sendo que, na verdade, o que ele quer é apenas a ordem de grandeza. Então, o que ele está buscando é simplesmente esse 10 a menos 9, o que permite a gente marcar a letra D. Então, essa é uma questão em que você facilmente poderia chegar
a resolução. As contas que foram cobradas foram contas extremamente fáceis de você resolver. A única coisa que você precisava nesse caso era interpretar que o que ele estava buscando era espessura associada de fato à altura, que seria equivalente a uma molécula. Ok? Com isso a gente encerra a nossa parte de modelos atômicos.